Olá, muito boa tarde! Você amado e amada do Senhor Jesus, 13 horas em ponto. Terça-feira, 24 de outubro de 2023. Já passamos a metade do dia. E isto é motivo de regozijo, de alegria, gratidão ao Senhor, porque de novo Ele permitiu a continuidade do fôlego de vida em nossa caminhada terrena. Estamos vivinhos da Silva. E enquanto a vida, sempre haverá esperança. O milagre, a resposta, pode chegar à nossa porta a qualquer momento. Minutos de Sabedoria compartilha com você mais uma mensagem para extrairmos lições em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente na área espiritual, sempre pautados na palavra de Deus, a sabedoria que vem do alto. O tema que queremos compartilhar com você é: o terror era inocente. Exatamente isto. O terror era inocente. Quando uma criança nasce, ela é totalmente inocente. Inocente é aquele que não faz mal, não é nocivo, inócuo, inofensivo. A criança, quando nasce, é exatamente assim. Somente aos 7 anos de idade, considerado pela ciência como a idade da razão, é que começa a perceber as relações da causa e consequência. Ela começa a ter noção do certo e do errado. Também devemos considerar as 4 fases da criança, quando ela começa a crescer: a sua fase oral, a sua fase anal, fase fálica e a sua fase latente. Muita coisa acontece nessas 4 fases que teremos respostas depois da adolescência em diante desta criança. Também não podemos deixar de considerar que, junto com essas fases que mencionamos, há os 4 estágios cognitivo de desenvolvimento infantil. Essa primeira fase, esse primeiro estágio é sensório-motor, até os 2 anos. A segunda fase é pré-operacional, dos 7 aos 11 anos de idade. E a terceira fase, operacional formal, a partir dos 11 anos de idade. Fases do desenvolvimento para a aprendizagem. Como não, juntamente com isso, deixarmos de fazer uma observação de que, em todas essas fases, e no decorrer de cada uma dessas fases, a importância dos pais é fundamental, porque são os pais que formam o caráter, a personalidade, e vão trazer limites e amoldar o temperamento que é genético em nossa nascença. Quando lá no Jardim do Éden, Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do conhecimento do mal, o homem deixou de ser totalmente inocente. Inclusive, ele recebia por essa inocência a presença de Deus na viração do dia, para falar com eles, com Adão face a face. O que queremos dizer com tudo isso? Qual seriam as lições? Qual seria a essência dessa mensagem? É de que nós estamos vendo a palavra terror estampada dia a dia no rosto das pessoas, no coração das pessoas, no comportamento das pessoas. Esta palavra terror,
ela está introjetada dentro do ser humano. É isso que nós temos visto, principalmente de uns dias para cá, quando começamos a ver essa famosa guerra de Israel. Vendo o terror no comportamento dos grupos terroristas. E se nós sairmos desta situação e circunstância e trazermos, por exemplo, aqui para o nosso país, a nossa cidade, o nosso ambiente, todos os dias, nós vamos ver também situações e circunstâncias completamente enganjadas, precedidas de um terror que nos assusta, contrariando completamente aquela criança que nós vimos nascer e que era totalmente inocente. Esta mesma criança, ao desenvolver as suas fases na infância e começar o seu aprendizado cognitivo, a fazer escolhas, a descobrir o que é certo e errado, se transformaram muitas delas em verdadeiros monstros, aonde o terror está completamente aplacado na mente delas, no coração delas e, por que não, no espírito delas. Mas toda essa introdução nos leva a refletirmos e a pensarmos todas as vezes que nós estarmos de frente com alguma situação de terror, inclusive que possa permear os nossos caminhos, estar presente em algum dos nossos ou na nossa parentela, amigos, ou seja, em qualquer circunstância que batermos de frente com isto, nós precisamos pensar nisto que Essências, que Minutos de Sabedoria está tentando trazer ao nosso coração. É de que todos em que habitam o terror, um dia foram completamente inocentes. Então, o que nós devemos fazer? Parar, pensar, pelo menos um minuto, porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. E a ideia desta mensagem é que você comece a parar no dia de hoje e pensar sobre isto. Tudo que você vê de terror e terrorismo numa pessoa, ela era uma criança completamente inocente. Ela foi transformada no seu aprendizado, ou muitas coisas que acontecem na vida de uma pessoa lá no futuro, a partir da sua adolescência, tem tudo a ver com a sua formação, com aquilo que aconteceu nas fases em que nós citamos, na maneira como a personalidade e o temperamento desta criança e no caráter foi preparado, foi forjado. E ao se tornar uma pessoa capaz de fazer escolhas no seu livre-arbítrio que Deus nos deu, ou ela não ter a capacidade de fazer essas escolhas, de ter discernimento das coisas, ela ser envolvida de tal maneira por sentimentos que podem levá-la a esse terror que estamos falando. Então, nós precisamos também, ao analisarmos tudo isso, não que Minutos de Sabedoria está tentando dizer a você que a pessoa que é acometida de um comportamento terrorista, ou aquela que mata, que estupra, que faz tanta coisa horrível, que ela não tem culpa por ela ter sido inocente e agora agir dessa maneira. Não estamos aqui tentando justificar esta situação. Não, nós estamos usando esses dois extremos, porque nós também
precisamos aprender de que quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, todos nós que somos geração adâmica, nós temos a marca do pecado, a natureza adâmica dentro de nós. E se nós não vigiarmos, deixamos a nossa inocência de lado, a inocência da palavra, a justiça da palavra, o comportamento na palavra, ou seja, sendo dirigidos e guiados pelo Espírito Santo, podemos fazer escolhas erradas. E este terror, este mal, também se apossar da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito. Embora a gente sempre afirma que somos novas criaturas, que nós estamos regenerados, que nós fomos adotados e o Senhor habita dentro de nós pelo Espírito Santo. Mas a palavra nos diz que a alma só será salva, Tiago 1:21, quando nós introjetarmos a palavra de Deus dentro de nós, nos transformando, mudando a nossa trajetória, nos convertendo do mal para o bem e sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, que você possa parar e pensar nisso, analisar em que situação que nós vivemos hoje. Será que não existe alguma coisa em nós de ruim por uma negligência, por não estarmos fazendo as escolhas corretas? Foi o que aconteceu com essas pessoas a qual o terror dominou e as domina, e estão muitas delas condenadas à morte eterna. Que possamos, mediante a graça, a sabedoria do Senhor, do Espírito Santo, pensarmos nisso, analisarmos, termos o discernimento de quando olharmos essas coisas horríveis, nós podemos mergulharmos na palavra buscando a sabedoria e entendendo isto, entre a inocência que nascemos e até o dia que formos chamados pelo Senhor. Quanta mudança, quanta transformação, quanta coisa pode acontecer dentro do nosso coração, na nossa mente, que pode mudar a nossa trajetória da Canaã celestial. Pense nisso. Todas essas pessoas, um dia, até um determinado momento da sua infância, elas eram completamente inocentes. Que o Espírito Santo nos guie, nos ajude, nos dê discernimento e entendimento desta palavra. Que nós possamos refletir em tudo que estamos vendo, do início ao fim, do antes e o depois, e extrairmos grandes lições disso tudo para a nossa vida espiritual, familiar, emocional e principalmente espiritual. Que Deus abençoe você rica e poderosamente em nome de Jesus. Nunca se esquecendo do que está escrito lá em João 14, 25, 26. Tenho-vos dito, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E em Lucas 11, 13 nos diz: pois se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pedirem. Então, no meio de todo o terror, para que nada desse terror, nenhuma coisa mal nos contamine, é preciso entender que nascemos inocente,
com a marca e a natureza do pecado. E se não soubermos fazermos escolhas, o mal, o terror, as coisas ruins, pode invadir a inocência e habitar dentro de nós. Que Deus abençoe você, rica e poderosamente, em nome de Jesus.